Em suma, funciona assim. Então, para você ter uma ideia, até Sócrates e Platão, existia um pensamento na humanidade que seguia o culto à parte espiritual, aos deuses, até aí tranquilo, né? Então, se você se aprofundar bem, até esse momento dos dois, existia de uma forma mais ampla o cultivo à espiritualidade humana. Na verdade, o ato de ser humano e a espiritualidade eram uma coisa só. Aí, com o advento de um menino chamado Aristóteles, grande Aristóteles. Não estou falando mal de Aristóteles, só estou mostrando que Aristóteles, aluno de Platão, ele teve um outro tipo de viés. Como assim? Isso é muito interessante, né? Não sei se vocês estão vendo aqui existe um copo d'água. Eu estou vendo o copo nessa direção. Então vejo a água, vejo o copo, vejo a câmera que está aqui, que você está aqui comigo, e a Nádia. A Nádia tem outro tipo de visão. Concorda? Você não vê a câmera. Não, vejo o copo, a água e a sua mão. E o microfone aqui e outras coisas. Perfeito. Bom, por que eu usei esse exemplo do copo d'água? Só para você ter ideia que todos estão falando da mesma coisa. Só que o modo que você olha é diferente. As visões são diferentes. Só isso. O Aristóteles começou a falar mais do corpo, da dinâmica, do próprio movimento que a gente falou no último podcast. Então, o Aristóteles falava de dinâmica como algo muito poderoso. Era um poder que o ser humano tinha em entrar em movimento. Legal. Com o que Aristóteles falou e através do viés físico que ele teve, em cima disso, não foi ele, em cima disso, os pensadores que vieram após Aristóteles começaram a ver as coisas de forma muito mais material do que espiritual. Então, houve uma cisão nesse momento onde o materialismo surgiu. Do materialismo, através de René Descartes, aí Descartes começou a falar do cartesianismo. Você tem que provar. Porque o homem é como um relógio, é uma máquina. Se o homem é uma máquina, ele pode trocar as peças? Pode. Temos hoje o transplante. Olha que maravilha, que mantém pessoas vivas. Ou seja, uma pessoa morreu em determinadas condições. Quando eu falo condições, é em que os órgãos podem ser retirados e doados. Se for compatível, aquele órgão salva outra pessoa. Isso é maravilhoso. Então, essa é a parte boa do cartesianismo de Descartes, que a partir dali a ideia foi surgindo. Mas qual que é a parte não tão boa, talvez? Que tudo começou a ser reduzido, ou reducionismo. Como assim? A própria medicina. A medicina começou a especializar tanto que hoje tem um médico especialista no dedo mindinho da mão direita. Porque se for o dedo mindinho da mão esquerda, não é a mesma coisa, é outro médico. Eu estou brincando um pouco, mas é mais ou menos isso. Sim. Procure ver como a ciência e como a evolução desse conhecimento foi se expandindo. Tá? Tudo bem. Então, a partir de Aristóteles, Descartes, uma linha mais médica e da ciência, da parte mais física, se voltou para esse lado e foi buscando a especialização. Outro lado, ainda tinha que explicar um pouco, mas vem cá, mas e a espiritualidade que Platão e Sócrates falavam? Ficou para trás? Não. Vamos deixar a espiritualidade com as religiões. E também aconteceu isso. E daí, claro, aí veio o catolicismo, veio toda uma parte religiosa, diversas religiões, para suprir aquela lacuna que estava faltando. Beleza. Aí, junto com essa parte de Descartes, teve outro serzinho muito importante ali, que foi Charles Darwin. Aí, Darwin, criando a sua teoria evolucionista, né, uma teoria da evolução, ele fala, num de seus livros, que o homem veio de um organismo primário.
Ou seja, era um homem muito mais primário do que ele é hoje. Seria o primeiro homem. E também, como sempre, veja, é o viés, é o jeito de olhar. Lá em cima, Aristóteles teve um olhar um pouco mais físico. Darwin teve esse olhar também através do próprio homem, da evolução, mas em momento nenhum Aristóteles diz, Darwin fala que o homem veio do primata. Veio do organismo primário. Então, peraí, se veio do organismo primário, não quer dizer que veio do primata. Aí o que acontece? Todos os pensadores que vieram seguindo ali começaram a fazer uma ligação com os animais. Como se... Então, se o homem veio de um primata, por exemplo, é possível que a gente tenha herdado muitas coisas dos animais, tipo o instinto. Né? Os animais são instintivos. O animal não precisa pensar. Se ele está com fome, ele vai lá e mata e come. Não pensa, ele faz. Tanto que, se a gente for analisar a neurociência de um cérebro de um animal, o cérebro do animal, por exemplo, de um jacaré. Qual o cérebro do jacaré? O que tem no cérebro dele? Chama-se cérebro reptiliano, que é do réptil, que já está ali, voltado para sobrevivência. É básico, mata e come. Repete. Tá? Aquilo ali. E nós temos esse cérebro dentro da gente. Existe um cérebro reptiliano, que a neurociência explica que é um cérebro base. Aí em cima desse cérebro reptiliano tem outro cérebro chamado cérebro límbico. Interessante. Tem alguns animais com cérebro límbico? Tem. Quais são eles? Golfinho. Macacos. Por quê? Já conseguem viver em sociedade. Eles se cuidam. Eles têm uma espécie de um líder da matilha, as fêmeas procriadoras, os machos tentando ser macho alfa. Ou seja, nós também temos esse cérebro límbico. Só que nós, seres humanos, temos algo que os animais não têm, que é o neocórtex, que é um cérebro um pouco mais à frente, que é o cérebro responsável pela lógica, pela matemática, pela memória, pelo pensamento. Ou seja, nós temos algo que os animais não têm. Ok. Mas nós temos muito dos animais? Sim. Nós temos o cérebro reptiliano e o límbico, o neocórtex. Então, ok, entendi. Só que ao longo desses experimentos, porque vários, não vou falar o nome deles agora, mas quer saber mais? Entra no nosso curso Despertar, você vai ter daí certinho toda a trilha disso tudo. Aí o que acontece? Inclusive coloca no link aqui embaixo, quem quiser acessar e conhecer, é interessante. Quando você vai observar a história, você vê que muitos pensadores, tipo o cão de Pavlov, que já tem o nome do pensador, que era Pavlov. Pavlov, ele viu que os animais são condicionados. Como assim condicionados? O homem não usou a vaca, por exemplo, para colocar um arado nas costas, para puxar o arado, já que a vaca, por ser maior e ter mais força, ela conseguia caminhar no campo e fazer a função de arar a terra para o homem não ter que ficar arando. Então o homem, através do neocórtex, se utilizou de uma inteligência e condicionou um animal desde pequeno a ser mais dócil e para poder utilizá-lo como para fazer algo. Então Pavlov queria entender isso. Como é que faz isso? Será que a gente consegue condicionar mais profundamente ainda? Então o Pavlov ele tinha um sininho que ele tocava. Ele tocava um sino. E então, cada vez que tocava o sino, eles chegavam com um prato de comida e colocavam na frente do cachorro, o cachorro comia. Fizeram isso por algum tempo. Vamos lá, um mês. Aí um belo dia, eles tocaram o sininho e não levaram comida. E viram que o cachorro começou a salivar. Aí, cada vez que tocava o sino, o cachorro salivava. Cada vez que tocava o sino, o cachorro salivava. Opa! Então a gente pode condicionar através de um som. Seguindo em frente, teve outro pesquisador que fez um teste com um bebê.
Daí com um humano. Pegou bebês humanos, colocou uma haste de ferro lá que fazia um barulho estridente. E aquele bebê, primeiro, ele deixou aquele bebê conviver com um ratinho branco. Rato de laboratório, branco. Aquele bebê convivia com o rato, já ali. No seu nascimento, foi convivendo com o rato até um ano e pouco de idade. E o rato era comum pro bebê, tava ali Não tinha normal, medo, não tinha medo. condicionamento nenhum. Aí o que aconteceu? Esse pesquisador pegou o rato na mão e ele batia na haste de metal, fazia um barulho estridente. O bebê começava a chorar por causa do barulho. E o cientista estava com o rato na mão, mostrando pro bebê. Fez isso também durante um mês. Depois de um tempo, tirou-se a haste de metal, tirou-se o rato. Depois de um tempo, colocou-se o rato novamente junto com o bebê. O que o bebê começou a fazer? Chorar. Chorar. Porque Ele associou o rato ao barulho e ficou com medo. Condicionamentos. Condicionamento. Então eles começaram a ver que você podia condicionar as pessoas.